aleluia, ele prossegue, ele vai adiante, aleluia, mas muitos no meio desse caminho, no meio dessa fraqueza, eles voltavam para trás, eles começaram a adorar a Baal, a outros deuses, entravam em outros costumes, e o que Deus é especialista de fazer é nos deixar. Quando o homem não quer que Deus caminha, Deus ele não força ninguém, irmãos, não é nem por força, nem por violência, aleluia, não é por força, nem por violência. Só tem uma coisa que Deus ele quer de mim, de você, é a verdadeira adoração. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, impressionar, trazer, carregar na marra, irmão, para com isso. Aleluia, não é nem por força e nem por violência, porque os olhos do Senhor ainda procuram a verdadeira adoração. Aleluia. E o povo pervertia, viviam a sua própria sorte, e quando eles se tornavam desse jeito, Deus entregava ele aos inimigos. Deus permitia que os inimigos oprimissem o povo de Deus. E dentro desses altos e baixos, eu já vou esticar aqui, irmãos, porque a hora já foi. Glória a Deus. E a Bíblia diz, nesses altos e baixos, eles eram entregues aos seus inimigos. Os filisteus, aleluia, aprisionavam, oprimiam o povo de Israel, nesses altos e baixos. E lá na frente, eu quero entrar no contexto da mensagem que eu lembro nesta noite, aleluia. A Bíblia diz que o povo de Israel está ali com o sacerdote Eli, aleluia, sendo juiz daquele povo, aleluia, incumbido de trazer a justiça, de conduzir o povo, de trazer a adoração a Deus, de trazer o sacrifício a Deus naquela época do povo. E essa época Eli, aleluia, já está no alto e baixo esse povo de Israel. A adoração a Deus naquela época já não estava a verdadeira adoração, aleluia. Estava um dia na igreja, outro dia estava lá no mundo, um dia estava adorando a Deus, outro dia já estava prevaricando, aleluia. E Deus, como eu disse no início, as coisas de Deus é com ordem e com decência. As coisas de Deus é séria, aleluia. A presença de Deus é coisa séria, irmãos, aleluia. E o povo já está nesse declive, aleluia, nesse alto e baixo no tempo de Eli. E a palavra do Senhor vai dizer que Samuel está lá na casa de Eli, sendo ensinado, aleluia, o sacerdotal a conduzir as coisas de Deus, aleluia. Eli está com a sensibilidade abalada, aleluia. Samuel, aleluia, está naquele meio, naquele contexto, aleluia, meio turbulento. Eli já não está com a visão espiritual aberta, as coisas de Deus estão sendo tratadas meio aqui de qualquer maneira, aleluia. A Bíblia fala que os filhos dele, Ofni e Finéias, que era sacerdote, aleluia, incumbido do sacrifício, de cuidar da coisa santa, Ofni e Finéias está comendo da comida sagrada, está tocando naquilo que não era para tocar, aleluia, está fazendo aquilo que não era para fazer, usava roupa sacerdotal, aleluia, mas estava fazendo aquilo que não era para fazer, aleluia, comia do sacrifício do Senhor. Mas Samuel está ali dentro, aleluia. O cenário, aleluia, é de corrupção, mas Samuel está cheio da presença de Deus, aleluia. Não é o cenário que vai corromper eu e você, viu, irmãos? Não adianta a gente querer pôr desculpa que fulano, que Bertano, não. Faça a diferença em seus dias, porque tem pessoas que começam a colocar culpa na igreja, em pastor. Não vou lá porque pastor, o Senhor Jesus, ele disse, aleluia, que vai crescer o joio e o trigo junto, irmão. É junto, não adianta você correr para lá, que lá tem defeito. Se você vir para cá, vai ter defeito, mas seja a diferença nos teus dias, no teu tempo, aleluia, porque o céu é individual, aleluia. O céu é individual, vai ter que crescer, aleluia, no meio do joio e fazer a diferença em nossos dias. Samuel fez a diferença. E a Bíblia diz que nesses dias, o povo de Israel, nesse declínio de adoração, eles entram em Ebenezer, se acampam para lutar com os filisteus, para guerrear contra os seus inimigos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que está em Afeca os filisteus e o povo de Israel, os israelitas, os hebreus, estão em Ebenezer, acampado ali para lutar, acampado ali para guerrear contra os seus inimigos filisteus.
E a palavra do Senhor vai nos dizer que os filisteus foram abatidos, perderam a guerra diante dos teus inimigos. 3.000 homens caíram por terra, 4.000 homens foram mortos diante dos filisteus. Voltaram para trás, sem entender, aleluia, por que o Senhor nos entregou na mão do nosso inimigo, porque perdemos essa guerra, aleluia, se lastimar, porque estava passando por aquela situação de vergonha, essa situação de humilhação, aleluia, e começam a questionar uns aos outros, e um esperto lá do meio, é porque não trouxemos a arca da aliança que está em Siló. Não trouxemos a arca da aliança, por isso estamos perdendo a guerra. É por isso que nós estamos passando nessa situação, porque o homem sem a presença de Deus, ele não é nada. Aleluia. O homem sem a presença de Deus, ele não é nada. Aleluia. A Bíblia vai dizer que há caminhos ao homem que parece bom, mas o final dele é morte, é destruição. E quando é cogitado a arca da aliança, a presença de Deus, a Bíblia diz que eles mandam buscar em Siló a arca da aliança. E eles trazem a arca da aliança para o campo de batalha, para a guerra. E quando eles chegam até o campo de batalha com a arca da aliança, a Bíblia diz que o povo de Israel, quando viu, eles gritaram que a terra tremeu. Aleluia. Quando eles viram a presença de Deus, o brado foi tão grande que a terra tremeu. O inimigo ouviu, se atemorizou. É o Deus que fez maravilha lá no Egito, que envergonhou o faraó. O que será de nós agora? Os inimigos ficaram falando, pensando, e o povo, aleluia, o povo pulando, comemorando, porque viram a arca da aliança. Mas irmãos, foi a pior besteira que eles fizeram. Foram trazer a arca da aliança. Porque quando eles trazem a arca da aliança e vai combater contra os seus inimigos, a Bíblia vai nos dizer que 30.000 homens foram abatidos. 4.000 caíram de início, agora 30.000 com a arca. E o pior de tudo, carregaram a arca da aliança embora. Os inimigos ainda carregaram a presença de Deus embora. Levaram a arca do Senhor, o símbolo maior, o símbolo da vitória foi levado embora. Sabe por quê? Quem carregava a arca da aliança? Hófni e Finéias, os filhos de Eli. Usava roupa sacerdotal, carregava a arca, aleluia. O símbolo maior, a presença de Deus, mas a presença não estava com ele. Ai, xarabacida, todos estão entendendo a palavra, deixa eu ver. Glória a Deus. Ai, decandaramaná, desudecomanai. Usava roupa, tinha jeito, aleluia, mas a presença já estava longe. Ai, xaramandacassubicandarábias. Irmãos, para carregar a presença, aleluia, tem que ter intimidade. Para carregar a presença não é a roupa sacerdotal, não é a credencial que carrega a presença, mas o que carrega a presença ainda é obediência, ainda é vida no altar, ainda é renúncia para carregar a presença de Deus, aleluia. O velho homem tem que morrer para carregar a presença, porque senão vai morrer na guerra, aleluia. Glória a Deus. Hófni e Finéias estava levando uma vida, se prostituindo, comendo aquilo que não era para comer, mas estava dentro da igreja, estava usando roupa de crente, aleluia. Mas há uns olhos lá no céu que não escapa nada, aleluia. Posso até enganar o meu irmão, a minha irmã, a minha esposa, mas há um Deus de justiça que dos olhos dele não escapa nada, Aleluia, glória a Deus. Dos olhos do Senhor não escapa nada. Morreu no meio da guerra, morreu no meio da peleja, e a arca do Senhor foi carregada para a terra filisteu. E a Bíblia diz que a arca do Senhor, ela passa pela terra dos filisteus, aleluia, pelos reinos de Filisteu, dos filisteus, dos inimigos. A arca do Senhor foi carregada para Ecrom, se eu não me engano, não me falha a memória. E quando ela chega lá, é colocada dentro da tenda, dentro da casa do Deus Dagon. O Deus Dagon é um Deus dos filisteus, é um Deus que eles tinham lá como adoração. Tinha um templo deles, coloca a arca da aliança lá dentro.
E a Bíblia vai nos dizer que quando coloca a arca da aliança, quando amanhece o dia, o Deus Dagon está prostrado no chão diante da arca da aliança. E eles falaram que talvez seria um acaso, né? Levantaram o Deus Dagon, colocaram de pé de volta. No outro dia, Dagon está sem os braços e sem a cabeça, prostrado diante da presença de Deus. Não tinha nenhum israelita, não tinha nenhum homem de Israel, nenhum hebreu. Aleluia, só a presença fez a diferença. O que eu quero te dizer já nesta noite, que a presença vai fazer a diferença na tua casa, na tua família, no teu filho. Não é as tuas mãos, não é o teu falar, não é o teu jeito de agir, não. É a presença de Deus que vai fazer a diferença na tua casa.